Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal Tradição Católica em Foco. Meu nome é Dionísio Lisboa. Como sempre, nós não começamos sem antes invocarmos a Nossa Senhora, a sua proteção e a sua intercessão. Reze comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, martelo dos hereges, rogai por nós. São Padre Pio de Petreutina, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, minha intenção ao fazer esse vídeo é, acima de tudo, tentar jogar luzes nos caminhos daqueles que pretendem trazer a tradição para a sua cidade, para a sua diocese, para as suas comunidades. E muitas pessoas me perguntam: Dionísio, o que fazer? Aqui na minha diocese não tem nenhum padre como o padre Fábio Calixto, como o padre David Nas, como o padre Rodrigo de Oliveira Silva, como o padre François, como o padre Vander. E a fraternidade não tem aqui missão, não tem nada, né? O que é que eu faço? Meus queridos, antes de mais nada é não perder a fé e continuar rezando, orando. Sempre rezar o Santo Rosário, sempre, nessa intenção, tá bom? E entregar esse sofrimento como uma forma de penitência, tá bom? Penitência. Fazer penitência. Acima de tudo, ver tudo isso como desígnio de Deus. E Deus não vai fazer nada por você que você mesmo não possa fazer. Então, olhe, por exemplo, a situação dos fiéis de Fortaleza. 200 famílias se uniram e construíram uma capela de Nossa Senhora da Assunção. Tem um padre à frente, padre Santiago Caliri, que está à frente. Imagine, 200 famílias. Mas foi da noite para o dia? Lógico que não foi. Não foi da noite para o dia, meus queridos. Primeiro, eles se encontraram, se reuniram, né? É um encontro de anseios pela tradição. Então, se há pessoas interessadas na missa tradicional e que querem a pregação da reta doutrina, eu digo aos senhores, gradativamente vão aglutinando essas pessoas ao redor de vocês, vão formando grupos para rezar primeiro, nessas intenções. E depois que essas orações começam a surtir efeito, o efeito pode demorar um pouco mais, ou pode não ser tão vagaroso. Normalmente demora mais. Montem uma associação. Tá bom? Uma associação para justamente alguém, né, um corpo de fiéis, possa tomar a frente quanto às decisões, que devem, logicamente, passar pela consulta de todos os outros. Mas é preciso que alguns dos senhores tomem a frente. Eu acho muito bonita a questão dessa questão de Fortaleza, né? O Nordeste. O Nordeste que a gente sabe muitas vezes as posições políticas de nossos irmãos. Eu sou nordestino, né? Eu não tenho nenhum anseio em passar pano para a situação do Nordeste. Foi uma região muito abandonada por décadas, quiçá por centenas de anos. E por isso, muitas vezes, as pessoas apelaram para a teologia da libertação, para a canhota. Né? Mas o que eu percebo também muito bonito no Nordeste é que a religiosidade católica ainda existe, principalmente em muitos rincões do interior. Muitos rincões do interior. Então, façam o possível para entrar em contato. Hoje em dia a internet está aí, gente. As redes sociais. Né? E por falar em redes sociais, eu peço a vocês que gostam do conteúdo do meu canal, por favor, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. O triplo C. E se inscrever também. Porque muitas vezes vocês curtem, compartilham, mas não se inscrevem.
Se inscrevem, mas não curtem, não compartilham, não comentam. E quem puder também, por favor, faça um hype. Dionísio, como é que faz o hype? Na caixa de mensagens do YouTube tem 3 pontinhos. Você joga o cursor para o lado no celular, joga o cursor para o lado e vai aparecer a função hypar, tá bom? Vocês podem hypar o vídeo, 3 hypes são gratuitos, os 3 primeiros. Isso vai dar maior visibilidade ao canal, tá bom? Também sempre coloco aqui o QR Code. Então, essa estrutura que nós temos hoje, né, essa facilidade de meios através dos quais as pessoas podem vir a se articular, que são as redes sociais, gente, isso é a faca e o queijo. Né? Isso é a faca e o queijo. E então, cabe aos senhores terem esse empreendedorismo da tradição. Esse empreendedorismo. Pensem, a fraternidade no Brasil tem 16 padres. Não sei se contando com os padres amigos ou não. Mas vamos colocar o número seguro de 16. Vamos colocar estourando 18 com os padres amigos. 18 ou 19, estourando, explodindo. É possível atender o país inteiro, um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, 215 a 216 milhões de pessoas. É possível atender? Né? Então, o que eu recomendo é isso. Abram canais, abram comunidades nas redes sociais para que isso atraia pessoas. Né? Não deixe também de fazer uma prospecção na sua comunidade, no lugar onde você vai à missa. Mesmo que, por exemplo, seja uma missa de indulto. Tá bom? Eu já comentei aqui que se você não tem missa tradicional, não tem jeito, você tem que ir à missa de indulto. Com muita cautela, tendo em vista o que atualmente é pregado nas paróquias. Mas mesmo ali, vocês podem encontrar pessoas com uma identidade de objetivos. Tá bom? Uma identidade de objetivos. E, claro, já falei, a oração, a ação, né? As reuniões, vocês se reúnam para rezar rosário, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, pelo menos, mas gradativamente vão aumentando a regularidade disso. Tá bom, meus queridos? Entreguem tudo nas mãos providenciais de Nosso Senhor e nas mãos maternais de Nossa Senhora. Assim como Fortaleza, as coisas correram como correram, né? E a fraternidade está estabelecida lá em Fortaleza, a tradição está firmemente estabelecida em Fortaleza, creia, reze, não se desespere. Tem gente que mandou outro dia, um rapaz mandou para mim uma mensagem dizendo que estava tão desanimado que tinha vontade de voltar para a missa nova. Ele disse: não faça isso. Você sabe, você é um fiel da tradição, saiba o que é a origem da missa nova, né? Saiba de onde ela veio, a origem espúria da missa de Paulo VI, a missa problemática. Então, faça o possível. Se você tem missa de indulto, vá na missa de indulto. É o que você tem, é o que nós temos, né? É o que nós temos. Reze, ou então reze para que há mais alguns padres, né, tomem pé da crise da igreja em que vivemos hoje e façam o que o padre Wander e o padre François fizeram. Aderiram à fraternidade, aderiram à tradição, enxergaram as coisas. Eles eram continuistas, eles eram ligados ao Opus Dei. Inclusive o padre François era muito ligado ao pessoal do Santa Carona, né? Provavelmente exercia uma influência muito positiva, mas ele abriu os olhos. O padre François abriu os olhos e isso gerou a raiva e o ódio do Santa Carona, né? E também do Opus Dei, né? Lembrando que o Ariel Lazari falou recentemente que uma parte do conhecimento dele veio do Opus Dei, né? Veio do Opus Dei, o Ariel Lazari. Não é à toa que no dia 2 ele falou todo aquele monte de groselha naquele vídeo. Que ele postou, não vou nem colocar o link aqui, né? Quem quiser assistir aquele montão de groselhas, assista. De um homem que conhece hebraico, conhece arqueologia, conhece Bíblia, mas não conhece os documentos anteriores ao concílio, não conhece a tradição, a verdadeira tradição. E fica ouvindo as pitangas que Padre José Eduardo fala nos ouvidos dele. Então, o Ariel Lazari não é referência para ninguém. E os argumentos que ele usa contra os protestantes são os argumentos que a tradição sempre esgrimiu contra eles. Tá bom?
ele nada mais fez do que perfilhar os argumentos que a igreja sempre, em sua tradição, em seu magistério e também na interpretação, né, e naquilo que está nas Sagradas Escrituras, sempre adotou. Então, meus queridos, então, uma vez que vocês estabelecerem um grupo, né, que se interessa pela questão da missa tradicional, procurem também fazer um grupo de formação, para que isso também atraia novas pessoas, né? E ter algumas pessoas também que vão ser responsáveis pela ampliação, né, dos membros dessa associação, desse grupo de fiéis. Quer nas redes sociais, quer fazendo, como eu falei, a prospecção dentro de algumas paróquias, sendo que nas paróquias mais conservadoras isso é mais possível. Porque mesmo dentre as paróquias conservadoras, temos uma ou outra aqui em Salvador, existem pessoas piedosas, existem padres piedosos. Não vou aqui entrar em detalhes, mas você abrindo a cabeça, né, abrindo a mente, o entendimento de muitos dos fiéis para a verdade da tradição, quem sabe o padre depois ele reflete, se ele não combater vocês. Porque muitas vezes eles estão tão embebidos da heresia modernista que podem chegar a querer combater os senhores. Tá bom? Então, atraindo os fiéis, lançando os argumentos. Teve um fiel mesmo que dizia assim, eu não concordo com a fraternidade sacerdotal São Pio X. Está errada. Eu disse, você já leu os documentos do Concílio Vaticano II? E ele disse, não, nunca li. Leia. É um bom começo você ler os documentos do Concílio Vaticano II, porque depois você vai ler os documentos anteriores ao Concílio Vaticano II. Né? Os documentos do magistério, né? Que o magistério anterior ao concílio, ele é perfeito. Né? Ele não está sujeito a erros. Né? Principalmente o magistério extraordinário, e o ordinário também tem uma parte do ordinário que é infalível também. Uma parte do ordinário, grande do ordinário, é infalível. Né? Então, meus queridos, com base nisso, com um grupo de formação, vocês gradativamente também vão montar um grupo de canto. Quem quiser fazer também o estudo do latim, acho que na internet tem muita coisa disponível, a questão do latim, né? O livro, a Gramática Latina de Napoleão Mendes de Almeida, que agora foi republicada, acho que pelo Centro Dom Bosco. Eu tenho uma edição bem antiga aqui, de mais de 30 anos, da minha época que eu cursei a matéria Língua Latina na Universidade de Letras, que é como matéria eletiva do meu curso. A professora Rosalta, se não está mais viva, que Deus a tenha, se estiver viva, que esteja bem, com saúde. Então, a professora Rosalta, ela me ensinou muito latim. Então, grupo de estudos também, lendo livros bons. Né? Então, vocês têm que disseminar livros entre os senhores, né? O Catecismo da Crise, os erros do Padre Matias Galdron, o Iota Uno de Romano Amério, né? Os erros do catecismo moderno, né? E por aí nós vamos. O Reino se lança no Tibre, de Ralph Wiltgen, né? 1962 também. Então, meus queridos, tudo isso é um arsenal que os senhores podem usar a favor dos senhores. E façam com que a ação dos senhores não alarme tanto as autoridades, né, da hierarquia, porque podem depois se voltar contra os senhores de uma forma muito agressiva. Mas vão gradativamente, tá bom? Fazendo uma prospecção, tá bom? Criando grupos no Facebook, no Instagram, grupos de WhatsApp, e fazer com que essas pessoas se reúnam e sigam adiante na marcha rumo à tradição. Porque não há outra saída para a igreja atual a não ser a tradição. Podem vir 1000 igrejas sinodais, pós-conciliares. A tradição é o elemento que vai salvar a igreja, porque a tradição vem de Deus. A tradição, né, vem de Deus e fará brotar nos corações dos senhores graças
necessárias para o êxito em suas nessas empreitadas. Tá ok? Meus queridos, como sempre, falando em formação, não posso deixar de falar do material do Instituto São Carlos Borromeu. Tá bom? Instituto São Carlos Borromeu, maravilhoso. Aqui o patrono, aqui eu estou com o material da alfabetização do meu filho do ano passado, aqui o Sacratíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Sempre uma cena sacra, uma cena religiosa, piedosa. Não é? O escudo, o brasão do Instituto São Carlos Borromeu. Tem os 3 níveis, bronze, prata e ouro. Tá bom? Vou deixar o link deles aqui. Se vocês usarem o cupom Tradição5, tem 5% de desconto. Também se usarem o pagamento em Pix, também tem desconto. Eles estão com uma promoção muito boa de segundo semestre. Né? Muito boa. Aqui vocês têm, gente, latim, Catecismo Maior de São Pio X, canções piedosas, canções sacras da igreja, né? E vocês comprando material físico, vocês têm direito às aulas, né? Que estão no site, tá bom? Material didático de aulas, tá bom? Esse material de aulas. Comprem isso aqui, gente, vale a pena. E utilizem as videoaulas. Como sempre, eu recomendo os canais. Como sempre eu vou recomendar os canais do Padre Fábio Calixto, tanto os de catequese, como de história da igreja. O canal da Vaquinha, do Padre Rodrigo de Oliveira Silva, não é? Padre David Nas, esses 3 excetuando o Padre Rodrigo de Oliveira Silva, tanto o Padre Fábio Calixto quanto o Padre David Nas são da Resistência, né? Já o Padre Rodrigo de Oliveira Silva é da Fraternidade, o canal do Padre Vander, né? E o canal do Padre François, né? Esse aí, se não me engano, é o Capela de Santo Atanásio. Ele foi um homem muito corajoso, né? Muito brioso, valente, né? O Padre François, em se desligar do modernismo. E realmente os fiéis lá, né? da sua capela, são pessoas felizardas. Né? É um homem que atrai, que não expulsa. É um homem que converge as pessoas ao redor dele e aponta para Cristo. Padre François e Padre Vander é maravilhoso, como sempre. Acompanhei suas aulas sobre Mariologia, os dogmas marianos. Fantástico, Padre Vander. O senhor também é um homem de Deus. Tá bom? Meus queridos, me despeço por aqui. Né? Pedindo a Nossa Senhora, que há poucos dias passamos pela comemoração da sua Assunção ao Céu, que é dogma de fé. Né? E que Nossa Senhora nos abençoe, nos guarde e ilumine os nossos caminhos para que possamos obter a tradição. Tradição verdadeira, autêntica da igreja, tá bom? Que não se limita a esse ou aquele grupinho dizendo que nós somos a igreja, isso não é católico, não é? Nós somos a igreja, não. A tradição são pessoas, são mais do que grupinhos. São pessoas que têm o pensamento realmente autenticamente católico. Tanto na sua doutrina, como na sua liturgia, como na sua leitura e interpretação das Escrituras, segundo aquilo que a igreja sempre pregou. Tá bom? Os sacramentos de sempre, o sacerdócio de sempre. Grande abraço a todos, salve Maria e que viva Cristo Rei. Tchau, gente!